Olá pessoal, bom dia, boa tarde, dependendo aí do horário em que vocês estão assistindo esse vídeo. Na aula de hoje nós iremos trabalhar uma revisão que serve tanto para o SPAES quanto para a nossa avaliação estruturada que está chegando aí. Então, nós teremos alguns aspectos para tratar, principalmente em relação aos tipos de linguagens e as classes gramaticais, coisas que nós já vimos em sala de aula, mas que sempre vale a pena dar uma relembrada para que nós possamos estar bastante preparados para as avaliações que estão chegando aí. SPAES, SAEB, estruturadas, formativas futuras. Então, na aula de hoje, nós iremos relembrar alguns aspectos de interpretação textual e aquela gramática básica que nós estamos habituados a ver. Começando aí com os tipos de linguagens, nós temos um exemplo de linguagem verbal. A linguagem verbal é aquela que utiliza apenas as palavras, não faz uso de nenhum outro artifício a não ser as palavras. Exemplo, o poema de Fabrício Garcia, que diz: a gente reclama de gente que não tá nem aí pra gente, mas se a gente insiste em gente que não tá nem aí pra gente, é um sinal claro de que a gente mesmo não tá nem aí pra gente. Ele usa a palavra gente aí como uma espécie de brincadeira, né, para fazer uma brincadeira, relacionando tanto ao outro que está recebendo a mensagem quanto àquele que está transmitindo, para trazer uma espécie de reflexão de maneira mais descontraída sobre a autovalorização, o autocuidado, esse amor próprio, de que tanto se fala hoje em dia, principalmente por conta dessa ascensão, dessa discussão tão frequente sobre o amor próprio. Esse texto ele é composto apenas por palavras. A linguagem em que esse texto está sendo transmitido é a linguagem verbal, utilização apenas das palavras. Logo em seguida, nós temos aí a linguagem não verbal, que é exatamente o oposto do que nós vimos anteriormente. Agora, nós não temos palavra alguma e utilizamos apenas as imagens. E as imagens são suficientemente claras. Nessa primeira que nós temos aí, a Mona Lisa, uma pintura muito famosa de Leonardo da Vinci, aparece agora utilizando máscara e segurando alguns artefatos que remetem aí à higiene pessoal, né? Então, nós conhecemos esse quadro da Mona Lisa em um contexto anterior, em que ela não utilizava nada disso, e agora ela está utilizando máscara, segurando aí álcool gel, papel higiênico, que remete a essa higiene, e automaticamente nós fazemos associação com o período da pandemia. Nós entendemos que isso há aí uma espécie de ligação entre a pintura e o período da pandemia, esse incentivo à higienização, né, pessoal, enfim. Assim como temos também aí esses outros dois exemplos da plaquinha de proibido fumar. Então, essa imagem do vermelho cortando o cigarro nos faz entender essa noção de proibido, né? E o próprio cigarro nos faz entender que ação que é proibida, né? O que é proibido nesse caso? É proibido fumar. E esse gatinho que aparece logo abaixo, bastante comum aí nas redes sociais, aparece com essa espécie de engrenagemzinha rodando, né? Como quem diz que está processando ali uma informação. Ele está tentando entender, está tentando digerir aquela informação, mas ainda não conseguiu, então está um pouco lento. A gente consegue inferir essas coisas simplesmente olhando para essas imagens, né? Não é necessário nenhuma palavra para que nós possamos entender o que elas querem dizer. Então, esse é o tipo de linguagem não verbal, onde as imagens elas são autossuficientes, elas são autoexplicativas. Finalizando aí os tipos de linguagens, nós temos a linguagem mista, que vai fazer uma mescla, uma mistura, como o próprio nome sugere, dos dois tipos anteriores. Ela vai misturar a imagem com a palavra. Exemplos bastante recorrentes são as tirinhas, as charges, as propagandas, os anúncios, publicitários e por aí vai. Nós temos aí essa tirinha em que os passarinhos conversam, né? E um deles diz: rock, rock, você curte rock, bicho? E o outro responde: bem, eu curto mais um bom samba. Samba? Samba. O que é isso mesmo, hein? Então aí os passarinhos têm um diálogo, têm uma conversa. A gente pode inferir que também traz aí uma espécie de crítica, né? Em que um dos passarinhos curte mais um gênero que é bastante tradicional
no Brasil, no território, no país dele, e ao mesmo tempo um outro que traz um ritmo que é muito mais forte lá fora do que aqui dentro, enfim, as diferentes culturas, né? Esse choque cultural, talvez nós possamos inferir dessa forma. E o fato é que as imagens e as palavras são utilizadas juntas para estabelecer uma conexão de sentido, para auxiliar o leitor nesse entendimento do texto. Então, as duas coisas conversam aí, né? Não é só a imagem, não é só a palavra, mas as duas coisas conversam para que o leitor consiga ter um melhor entendimento. Um outro assunto que pode aparecer nas nossas avaliações e que sempre aparece são as classes gramaticais. Ainda que não todas, mas as principais sempre estão ali fazendo uma visitinha com uma questão ou outra. Por exemplo, as conjunções. As conjunções elas aparecem bastante. O mas, que dá a ideia de adversidade, contrariedade, aparece bastante aí. O porquê, com a sua ideia de explicação, né? Assim como o pois, que também traz essa mesma ideia. Contudo, também a diversidade, e, que dá a ideia de adição. Importante relembrar sempre que o mas, quando ele vem acompanhado do também, então a expressão mas também, indica também essa ideia de adição. Se o mas ele vem sozinho, adversidade, contrariedade, oposição. Se ele vem acompanhado do também, mas também, tem aí esse sentido de adição. Lembrando também a diferença entre conjunção e preposição. Já trabalhamos bastante isso. Conjunção serve para ligar duas orações distintas, duas orações diferentes. Já a preposição liga termos de uma mesma oração. Essa é a diferença entre os dois. O advérbio também pode aparecer nessas avaliações, é bastante recorrente, quando ele vai indicar a ideia de intensidade, de modo, de lugar. Né? Então, fui à praia ontem. Esse ontem indica o momento, né, o tempo em que eu fui à praia, em que eu pratiquei essa ação de ir à praia. Né? Então, eu estou muito feliz. Então, esse muito traz uma intensificação para aquilo que eu estou sentindo, para o estado em que eu estou. Então, o advérbio tem esse poder, essa função de trazer um contexto, trazer uma circunstância para a ação que nós praticamos, para o estado em que nós estamos, digamos assim. Então, ele intensifica aí o verbo. O pronome, que pode aparecer também retomando, perdão, termos anteriores. Então, se ele diz, se um texto aparece para você e diz, por exemplo, a menina caiu e chorou, ela estava desesperada. Se ela é um pronome pessoal do caso reto, que vai retomar a menina. Então, a questão pode perguntar para você. Ela destaca lá o ela e pode perguntar a você. O pronome destacado, a palavra destacada retoma que termo anterior? Ou qual é a classe gramatical da palavra destacada? E você vai inferir a partir dessas informações que você tem. Tá? Então, essas são as principais classes gramaticais que podem aparecer, que já vêm aparecendo há um tempo nas nossas avaliações. Cabe a nós estudarmos aí direitinho aquelas principais, né, que sempre vem aparecendo. Nós trabalhamos inclusive nas coordenadas, nas subordinativas, todas essas questões das classes gramaticais, principalmente as que entram aí nesses assuntos, certo? Então, são basicamente esses aspectos que nós tratamos na aula de hoje que estarão presentes na atividade que vocês receberam aí no grupo de vocês, tá certo? Com base nos conhecimentos adquiridos aqui, na verdade, com base nos conhecimentos revisados aqui, retomados aqui, vocês irão realizar a atividade de vocês, a atividade de interpretação textual, através do Google Formulário, tá? Então, vocês realizem essa atividade, lembrando que vale a presença de vocês. Então, se vocês não realizarem a atividade, vocês não vão ter a frequência de vocês. É importante que realizem, que respondam, tá? Com consciência, analisando direitinho cada item, cada texto. Uma atividade bem tranquila para vocês realizarem, certo? Realizem, que nós estaremos aguardando. Bons estudos!